Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados? E por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco? Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu as inteligências dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Durante todo esse tempo de Páscoa, irmãos e irmãs, a igreja nos faz escutar, tanto nos dias de semana como nos domingos, esses dois eixos da experiência da Páscoa, os encontros dos discípulos com Cristo ressuscitado e, por outro lado, a experiência dos discípulos quando receberam o Espírito Santo, ou seja, tudo aquilo que é narrado nos Atos dos Apóstolos. De fato, durante todo esse tempo de Páscoa, praticamente se faz a leitura inteira do livro dos Atos dos Apóstolos. É interessante porque é como que uma narrativa reversa, no sentido que a gente começa a escutar os Atos dos Apóstolos no início do tempo de Páscoa, e quando chega no final, o último domingo, encerramento do tempo de Páscoa, a gente escuta a narrativa dos Atos dos Apóstolos da descida do Espírito Santo sobre os apóstolos. Então, de certo modo, a gente antecipa durante todo o tempo de Páscoa essa experiência dos discípulos do Espírito Santo. Aqui a gente pode anotar algumas coisas. Em primeiro lugar, Cristo, que quando se encontra com os discípulos, se encontra com a incredulidade deles. Aqui a gente não está diante de pessoas crédulas que acreditam na primeira coisa que ouvem falar. De fato, esse encontro de Jesus com eles, narrado em Lucas, já é a terceira experiência deles. A primeira, as mulheres que foram no túmulo, encontraram o túmulo vazio e escutaram o anúncio da ressurreição. Depois, os discípulos de Emaús, que também voltaram para junto deles, contando como tinham visto e reconhecido Jesus. E agora é o próprio Jesus no meio deles. E mesmo assim, com todos esses anúncios, eles continuam incrédulos. No início eles se assustam, acham que é uma visão. Jesus mostra para eles que não é um fantasma,
por dois gestos bem concretos. Primeiro, pede que apalpem ele, que vejam como ele é de carne e osso. Mostra para eles as suas mãos e os seus pés, com a marca dos pregos da cruz, para eles entenderem que aquele que está diante deles é aquele mesmo que tinha sido crucificado, não é outro, não é um outro corpo, não é uma outra pessoa, é ele. E depois, diante ainda do estado perplexo dos discípulos, pergunta se eles têm algo para comer, e realiza diante deles esse ato que é a marca de todo ser vivo, que é a alimentação, que a gente tantas vezes reflete aqui, que diferencia um ser vivo de um ser não vivo, é que o ser vivo é capaz de se alimentar, capaz de buscar o material com que ele mesmo se reconstrói. Então Jesus realiza esse gesto próprio de alguém vivo, o gesto da alimentação. E depois a gente encontra com essa leitura, com essa escuta da leitura dos Atos dos Apóstolos, esse anúncio que os discípulos fazem da ressurreição de Cristo. Aqui, entre uma coisa e outra, entre a experiência de Cristo ressuscitado, ainda repleta de temores, repleta de susto, de perplexidade, entre ela e aquele anúncio aberto, corajoso, destemido que eles fizeram de Cristo ressuscitado, entre uma coisa e outra há um evento, que é o evento do Pentecostes, a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos. A partir dali, a experiência, a vida de Cristo ressuscitado não se encontra somente em Cristo, mas se encontra também em toda a igreja, e por isso toda a igreja se torna testemunha da ressurreição, porque experimenta desde dentro, não de uma aparição, não de uma visão de fora, experimenta desde dentro a força, a vida do Cristo ressuscitado, essa vida que nenhuma morte é capaz de tirar. E essa, irmãos e irmãs, é a experiência da igreja, a experiência dos santos, a experiência de todos nós, que todos nós fazemos na medida em que nós nos abrimos pela fé e acolhemos pela fé o anúncio de Cristo ressuscitado. Pensamos nessa Eucaristia, a graça de nos abrirmos e acolhermos cada vez mais perfeitamente esse anúncio. Experimentemos também em nós a força, os sinais próprios do Senhor da vida, nosso Senhor Jesus Cristo.